Irmãos, a nossa série que estamos estudando, a série se chama Heróis da Fé. Heróis da Fé. Nós já tivemos dois estudos bíblicos sobre isso, onde falamos sobre a vida de Moisés. E hoje nós queremos continuar esta série. Queremos falar hoje sobre a vida de Abraão. Vamos ver o que é que a gente pode aprender com Abraão. E olha que não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Então nós estamos estudando e eu quero que você venha comigo ao livro de Hebreus, no capítulo 11. E nós vamos arrancar com os versículos 17 ao 19. Hebreus 11, 17 ao 19. A palavra de Deus diz assim: pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar, e daí também, em figura, ele o recobrou. Vamos ler até aí somente por enquanto e arrancamos assim. Que você possa fechar os seus olhos e pedir a Deus que fale contigo. Pai, no nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra, que é a verdade que nos importa nesta manhã. Oramos, ó Deus, para que nada seja acrescentado e que nada seja retirado da Tua palavra, e que ela, somente ela, por si só, venha falar conosco e mudar as nossas vidas, no nome de Jesus. Que o Senhor nos dê a unção, a autoridade, a capacidade que precisamos, ó Deus. Somos completamente dependentes do Teu Espírito Santo. Por isso, ó Deus, venha sobre nós e usa-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei se vocês aí atrás têm os versículos, eu mandei, tá? Eu mandei para Karen, veja com ela, por favor. Ela deve ter tudo isso aí, tá bom? Porque eu vou precisar muito de vocês aí me ajudando. O tema de hoje é Abraão, provado e aprovado. Tem muita coisa para que possamos estudar juntos sobre a vida de Abraão. Quando se pensa em Abraão, pelo menos assim na minha mente, sobressai duas coisas assim de imediato sobre Abraão. O chamado de Abraão, como foi que Deus chamou Abraão, como que Abraão renunciou a tudo e seguiu por um caminho que a Bíblia dá para ele uma direção que seria a direção de Deus. Muitos dizem que Abraão saiu sem rumo. Eu sempre digo que sim e não, porque ele não sabia aonde ele era, mas ele tinha um rumo, porque o rumo que ele teria era o rumo que Deus o daria. Então, Abraão saiu assim, e vocês conhecem a história. E o outro aspecto da vida de Abraão que chama demais a minha atenção, que é algo que eu estudo regularmente, e sempre que eu estudo isso, Deus me agrega mais coisas e me revela mais coisas, que é a prova de Abraão que ele passou com Isaque. E é exatamente este ponto que nós queremos tocar hoje. É exatamente neste ponto. Abrão primeiro se chamou Abrão, né? E essa palavra Abrão, ela é composta do prefixo ab, né? Ab, né? E da palavra ão, ou rão, né? O prefixo ab, que quer dizer pai, tá? E rão, que quer dizer exaltado. Assim que Abrão é pai exaltado, né? Algumas outras pessoas o definem também como pai alto. Então, esse era o nome deste homem, deste personagem, que é sumamente importante ser estudado por todo cristão. Não tem como você entender a história do cristianismo sem passar pela vida de Abraão. Não tem como. Não tem como. E isso que a gente vai ver hoje também. O nome dele, então, foi mudado, né, para Abraão. Deixou de ser Abrão para Abraão. Continuamos com o prefixo ab, ou ab, que é pai, e é agregado por Deus, então, a ão,
que quer dizer agora de multidões. Então, Deus muda o nome dele de Pai exaltado para Pai de multidões, Pai de muitos povos, até também poderíamos colocar Pai de nações. Então, este é o contexto do homem que nós queremos estudar com você hoje. O que tem a ver com o pacto de Deus com Abraão, né? Porque é neste pacto que Deus disse para Abraão que faria dele pai de nações. Então, Deus se revelou a Abraão e Deus falou para Abraão que faria dele pai de nações. Por quê? Por quê? É algo tão significante, meus irmãos, que uma vez eu conversando com um ateu, e conversando com ele, eu comecei a falar para ele a história de Abraão, e ele ficou super surpreso. Quando eu fui dando para ele os detalhes de Abraão até chegar em Jesus, ele ficou surpreso. Ele saiu dali meio pensativo com relação ao ateísmo dele. É tão importante você estudar isto, porque isto é muito importante e é relevante para toda a nossa fé em Cristo, e é muito significativo, digamos assim, para a história, como eu já disse para vocês, no conceito geral do cristianismo. Abraão é conhecido na história do cristianismo como o pai da fé. Sempre que você lembra de Abraão, você lembra dessa palavra fé, que está sempre aí pegadinha com Abraão, né? O pai da fé. E por que isso? É isso que a gente vai verificar no nosso estudo, né? Por que que ele é a pessoa tão importante? Por que que Deus fez dele, ou chamou e falou com ele, fez um pacto com ele? Por iniciativa de Deus. O que que tinha esse homem? O que que tinha esse cara que era um cara tão importante, um cara que foi tão relevante e diferente dos demais da sua época? A história de Deus com Abraão é algo tão bonito, que eu não sei se vocês se lembram da história de Deus com Moisés. Quando Moisés, ele estava meio que procurando entender o chamado de Deus na vida dele, e Moisés então, ele teve aquela visão de Deus na sarça ardente. Lembram disto? Lembram disto? Moisés então chegou naquela sarça, e aquela sarça que, vocês lembram que a sarça pegava fogo, né? Mas ela não se consumia. Aquilo então chamou a atenção de Moisés de uma maneira tal, que Moisés se aproximou, e quando Moisés se aproximou dali, Deus então falou com Moisés. Então a história de Abraão é tão relevante, que Deus se apresenta para Moisés, como o Deus de Abraão. A primeira coisa que Moisés ouviu de Deus, e por que isso? Porque Moisés tinha uma série de dúvidas. Porque lembrem-se da história dele, já falamos sobre isso, não queremos voltar, mas ele tinha sido criado no palácio, ele era hebreu. Quando ele descobre, ele rompe com tudo aquilo, e ele sai, ele tem que fugir, e ele vai peregrinando pelo deserto, e ele então tem uma nova família depois. Mas neste momento, que Moisés ainda estava com dúvida no início do seu chamado, no início da sua relação com Deus, Deus então se apresenta para Moisés e diz: eu sou o Deus de Abraão. Isso tem que ter alguma relevância, porque, irmãos, para que Deus se apresente para uma pessoa como o Deus dele, meu Deus, é algo, sabe, é algo, me encheria de orgulho. Agora, nós que nos apresentamos assim, né? Nós que nos apresentamos assim. Eu, quando me apresento, essa semana mesmo eu conheci um rapaz do trabalho, que é a primeira vez que eu estava vendo, um brasileiro, e conversando com ele, eu me apresentei, meu nome, eu sou pastor, Então essa é a nossa maneira de apresentar. Agora, que Deus se apresente para alguém dizendo: eu sou o Deus dele, isso é muito forte. Isso é extremamente forte, e foi assim que Deus se apresentou então para Moisés. Abraão é tão importante, a gente vai falar mais sobre isso, mas a história de Abraão é tão importante que vocês lembram bem que existe um período de 400 anos, segundo os estudiosos, entre o Velho e o Novo Testamento, aonde alguns dizem que Deus não falou com o homem,
Eu não penso assim, eu penso que Deus falou de alguma maneira que não foi registrada. Porém, neste período de tempo, onde Deus, digamos assim, para alguns não falou com o homem, esses 400 anos, isso tudo vem à tona com o primeiro versículo do Novo Testamento. E o primeiro versículo do Novo Testamento começa falando de Abraão. O primeiro versículo do Novo Testamento, Mateus 1:1, vai falar sobre a descendência, a genealogia de Jesus. E vai falar que ele vem de Abraão. Então, é algo tão importante para nós entendermos Abraão, é muito importante. Hoje queremos focar então nesta prova de Abraão, a prova de fé de Abraão, que na minha perspectiva se trata da maior prova de fé daquele que foi o maior referencial de fé. A maior prova de fé na vida daquele homem que foi o maior referencial de fé do Velho Testamento. Nós estamos vendo muito detalhado isso da galeria dos heróis da fé, e a gente já falou muito sobre isso aqui. E uma das razões pelas quais nós falamos sobre isso é que, por que o nome daqueles homens aparecem ali em Hebreus 11, falando sobre eles, colocando o nome deles como pessoas diferenciadas para os demais da sua época. Então, a galeria dos heróis da fé de Hebreus 11 constam muitos nomes, mas nenhum deles tem a relevância de Abraão. Porque Abraão é o único personagem que Hebreus 11 dedica praticamente 10 versículos para falar só dele. Então é algo realmente impressionante. Por que esta prova de fé que Deus trouxe para Abraão, ela toca nos fundamentos da segurança do crente? Isso que eu quero ver com você. Né? Para quê? Para ensinar o crente. Para ensinar a mim e a você o quê? Que o Deus que faz a promessa, Ele é fiel à sua palavra, estamos? O Deus que faz a promessa, Ele é fiel à sua palavra, mesmo que no ínter da promessa e do cumprimento da mesma, parece que Ele às vezes está agindo meio que fora da lógica. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, entre o momento da promessa e o cumprimento da promessa, existe um ínter, que a gente não sabe quanto tempo é. E esse ínter, nesse meio tempo, você precisa estar realmente confiado em Deus, no Deus da promessa, e não na promessa de Deus. Entende isso, igreja? No Deus da promessa, e não na promessa de Deus. Por quê? Porque se você tiver confiado na promessa, e ela demorar um tempo que você acha que você não vai aguentar esperar, você vai cair. Agora, se você estiver confiado no Deus que fez a promessa, pode demorar o tempo que for, que você vai se manter firme. Estão comigo? Amém? Então, essa prova de fé de Abraão, ela nos ensina isto, né? Ela nos ensina que mesmo que no momento que parece que Deus está agindo completamente fora da lógica, né? Porque quando nós analisamos detalhadamente tudo isso, nós vamos ver que lógica é uma coisa completamente humana, porque Deus ele é completamente sobrenatural. Né? Mas para mim e para você existe uma lógica. A gente pensa assim, poxa, mas Deus me prometeu, mas está demorando tanto que, né? Ou é só comigo que é assim? Só eu que eu sou meio desesperadão assim. Só eu que sou meio Pedro. Né? Mas está demorando tanto que eu acho que eu vou dar uma ajudinha para Deus, para resolver essa parada logo, né? Mas não é assim. E é isso que o crente precisa de aprender. Né? É isso que o crente precisa de aprender, que para você é uma lógica, e pela sua lógica humana, a promessa já teria que ter sido cumprido. Deus está vendo tudo isso como algo sobrenatural. Então, quando nós estudamos isso, devemos visualizar na história de Abraão a vinda de Cristo, o Messias. A promessa que iria demorar um tempo que ele, próprio Abraão, nem chegou a ver. Mas eu e você sim chegamos. Vamos ler a palavra de Deus em Gênesis 22,
vamos do 1 ao 8, para que nós possamos entender isso. Isso não vai terminar hoje, tá? Hoje a gente só vai pregar 1 hora e 36 minutos. Então, depois a gente vai continuar, tá bom? Nossos visitantes não se assustem, porque aqui é assim, tá bom? Gênesis 22, 1 a 8 diz: E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui, e disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho. Isso é muito relevante para nós, ok? Muito relevante para o nosso estudo. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-lhe ali em holocausto sobre uma das montanhas. Você sabe o que era a oferta de holocausto, irmãos? A oferta de holocausto. A oferta de holocausto era algo que tinha que ser completamente queimada. Holocausto era aquilo que era completamente queimado. Seguimos. Sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada. Aqui eu já começo a achar que o cara, ele mesmo era o cara, né? Porque se for talvez comigo e com você, a gente não levantava de madrugada, né? A gente está custando levantar de madrugada para ir trabalhar, quanto mais para sacrificar filho, né? E aqui está dizendo, então se levantou pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Quantos pais temos aqui? Deixa eu ver. Pais. Olha aí. Uma coisa que eu gosto muito de estar com a minha família. Vocês também? Eu gosto demais de estar com a minha família, muito mesmo, né? E com a minha família, eu tenho uma relação assim muito pessoal com cada pessoa da minha família. Então, por que eu estou te falando isso? Porque eu amo estar com meu filho. A gente gosta muito de estar um com o outro, entendeu? De brincar, de dar risada junto. Ele pega no meu pé pra caramba, vocês precisam saber, né, Abner? O Abner veio lá, que eu não estou mentindo, entendeu? Mas eu também pego no pé dele, e a gente tem uma relação que eu gosto demais, entendeu? A gente tem coisas que a gente faz juntos, né? Então, e eu gosto muito disso. Abraão, talvez já tinha esse tipo de relação com Isaque. A relação de Abraão com Isaque, eu acho que era uma coisa assim, sabe, aquele amor louco de pai por filho, porque amor de pai por filho, de mãe por filho, não se explica, é coisa completamente que vai além da lógica, da força humana, né? Por filho a gente faz tudo, é ou não é? Por filho a gente faz e a gente luta até muito mais daquilo que a gente pensava que poderia, e a gente chega até onde a gente pensava que não chegaria. Por filho a gente faz tudo isso, né? E o texto que nós lemos, ele está falando, então, ou ele termina falando que eles assim caminharam juntos. Esta foi a caminhada mais difícil da vida de Abraão. Durou 3 dias, essa caminhada. Agora, veja bem, meu irmão, que esta não é a primeira vez que Deus apareceu para Abraão. Já era a 7ª vez que Deus estava aparecendo para Abraão. E eu quero lembrar para você também, que Deus fez isso com Abraão por iniciativa de Deus. Não foi Abraão que propôs nada para Deus. Jamais ele proporia algo tão louco, né? Foi Deus que teve a iniciativa e essa proposta. E o versículo 1, ele começa dizendo exatamente isso. Porque o versículo 1 está dizendo que se tratou de uma prova de Deus para com Abraão. E se tem algo que a gente não gosta, é de ser provado. Ninguém gosta de ser provado. Ninguém gosta de ser provado. Mas isso se tratou de uma prova, está dizendo, e o versículo é claro. Deus pode provar-nos. Deus pode provar-nos.
Deus pode provar você. Está provando agora com essa água aqui, olha para vocês verem. Deixa a água, tá? Que ela não tira a sua atenção. Deus pode provar porque Ele é Pai. E a relação de pai com filho, Deus pode tudo. Agora, eu quero que você pense comigo em algo assim muito importante aqui. Veja comigo aqui, ó. Deus é soberano? Deus é soberano? Deus sabe todas as coisas? Já sabia Deus o resultado dessa prova ou não? Sim, pastor? Já sabia. Se Deus já sabia, por que Ele provou? Se Deus já sabe que vai ser difícil essa luta, por que Ele permite que você passe por ela? Essa é a grande questão. Esse é o grande ponto. Por que então que Deus quis que fosse assim? Ora, simples e puramente porque Ele julgava que era necessário. Agora, para que então que Deus quis isto? Se você é daqueles que não concordam de perguntar a Deus por quê e acha que só pode perguntar para quê, eu vou em outra linha, eu pergunto as duas coisas, viu, irmãos? Eu pergunto a Deus por quê e também pergunto para quê. E muitas vezes, ou na maioria, Ele não me responde por quê, mas para quê Ele sempre me revela. Então veja bem, para que foi que Deus permitiu isto? Eu não sei se é bom negócio colocar, porque vai ficar com aquele barulhinho, sabe? Então tá, esquece a goteira, irmãos, tá? Então, para que foi que Deus permitiu isso? Para que Deus quis isto? Para elevar a fé de Abraão a um nível que o próprio Abraão não conhecia. É para isso que a gente é aprovado. É por isso que a gente é aprovado. A gente é aprovado exatamente para isso. Para elevar a fé, e é por isto que quando nós lemos o texto original e estudamos a palavra provar, nós encontramos o termo nausal, que quer dizer provar como nunca antes. Foi isso que Deus fez com Abraão. Ele provou Abraão de uma maneira que Abraão nunca tinha sido provado antes, ou que talvez nenhum homem tinha sido provado antes. Para quê? Para elevar a fé de Abraão a um grau, a um nível, a uma altura que ela nunca tinha chegado antes. É para isso, é por isso que a gente é provado. É só por isso que a gente é provado, porque Deus quer que através dessa prova o seu crescimento chegue num volume tal, numa altura tal, onde você nunca chegou antes na sua relação com Ele. É isso que acontece. Nós somos provados exatamente por isso. O versículo 2 diz assim, ó, e eu falei com vocês que isso era muito relevante para nós. O versículo 2 diz assim: toma o teu filho, o teu único filho. Aqui nós estamos falando de sacrifício de filho. Tem a ver alguma coisa com Jesus aqui? Sacrifício, o filho unigênito que sacrificou-se. Muito importante isso dentro da nossa análise, porque Isaac, ele não era o único filho de Abraão. Mas ele diz assim: toma o teu filho, o único filho. Isaac não era o único filho de Abraão. Ora, vocês conhecem a história e sabem que Abraão teve primeiro outro filho, teve Ismael, e depois, inclusive, que Sara vai morrer, porque do capítulo seguinte ao que nós estamos, Sara vai falecer, e Abraão se casa com Quetura, e Abraão tem outros 6 filhos com Quetura. Então, ele não era o único filho. Agora, deixa eu chamar a sua atenção, porque nós estamos falando que a história de Abraão tem muita relevância com relação ao cristianismo em geral. Isaac não era o único filho, porém ele era o filho da promessa. Em Isaac seria cumprida a promessa. Por isso que ele diz o seu único filho. E aqui então, quando você começa a estudar isso, você vai entendendo a relevância de Abraão com a história de todo o cristianismo. Isaac tinha 25 anos nesse período, segundo o historiador Flávio Joséfo. Ele tinha 25 anos nesse período. A Bíblia não diz, mas tem coisas que a gente vai na história para saber. Então, 25 anos.
e demorou outros 25 do tempo da promessa de Deus para o nascimento de Isaque. Presta atenção nisso comigo. De quando Deus prometeu Isaque para Abraão, teve que fazer milagre, não quero entrar por esse ponto, não temos tempo. Teve que fazer milagre para o nascimento de Isaque, ou seja, que o nascimento de Isaque não foi algo natural, assim, foi algo sobrenatural. Né? E desde que prometeu, Abraão esperou o cumprimento da promessa por 25 anos. Não é fácil esperar uma promessa cumprir por 25 anos. A gente não quer que demore nem 25 minutos, não é? Quanto mais 25 anos. 25 anos muita gente joga a toalha. Não vou esperar mais. Isso não foi Deus que falou. Isso não é de Deus para a minha vida. É assim que a gente faz. Agora, 25 anos mais, Isaque conviveu com Abraão. Então nós estamos falando de 50 anos que Abraão ficou por conta de Isaque. 50 anos da vida de Abraão. A gente vai ter tempo depois de falar mais sobre isso. Sabe, irmão, quando a gente fala que é holocausto, ele teria que queimar o filho. Os estudiosos dizem que Abraão, ele teria que fazer o holocausto como se fazia com os animais. Ele teria que levar uma faca, essas facas fininhas que se chama cutelo. Ele teria que cravar na testa de Isaque. Primeiro ele teria que matar Isaque, né? E depois ele teria que queimar Isaque até que não ficasse nada, era holocausto. Tudo isso ele já sabia. Por isso que eu te falo que a caminhada de 3 dias de Abraão com Isaque foi algo mais difícil da vida de Abraão. Que caminhada difícil. Que momentos de silêncio entre um e outro. Porque com 25 anos, eu creio que Isaque já sabia do que estava se tratando aqui. Ele já sabia, e eu vou provar isso para você. Se não hoje, outro dia, eu vou provar isso para você. Agora, uma coisa, veja bem, por que eu estou falando desse tempo dos 25, dos 50 anos? Irmãos, uma coisa é que você creia na promessa de Deus. Presta atenção nisso, por favor. Uma coisa é que você creia na promessa de Deus. Uma coisa é você crer em Deus. Outra coisa é você crer e confiar durante o cumprimento da promessa de Deus. Agora, outra coisa muito diferente é que você crê, você espera, você recebe a promessa, você está todo alegre, recebi a promessa de Deus. E Deus vem e fala para você, me dá para mim de novo. Ah, pastor, mas Deus não faz isto. Não faz? Não foi isso que ele fez com Abraão? Não é isso que a gente escuta dentro das nossas igrejas. É diferente. Na nossa igreja a gente escuta que ele faz, e ele dá, e você compra, é isso que a gente escuta. Mas, olha aqui o que está. Eu creio na promessa de Deus, eu espero a promessa de Deus, e Deus então me dá a promessa 25 anos depois, eu recebo a promessa e eu convivo com essa promessa 25 anos mais. E Deus agora chega para mim e fala assim, me dá de volta, porque me pertence. Como é que você vai entender isto? E aqui então é que está a questão. Só pode passar por uma prova dessa quem tem uma fé muito elevada. Muito elevada. Quantos estão aqui comigo que tem promessa de Deus na sua vida? Deixa eu ver. Tem promessa de Deus aí ou não tem? Se você tem, você pode começar a entender do que a gente está falando. Olha, ter promessa de Deus é bom demais. Eu adoro estar esperando em Deus, sempre. Eu gosto demais, isso é bom demais, porque eu sei o Deus que prometeu. Porque a gente não espera a promessa confiado na promessa. A gente espera confiado no Deus da promessa. O que aconteceria com você? Se Deus fizesse isso com você? Falar, olha, já te dei, mas agora eu vou tomar de você.
Eu vou tirar isso de você. Ah, mas Deus, o senhor não pode fazer. Posso sim, foi eu que te dei. Foi eu que dei. Sabe, parecia o fim de tudo para Abraão, né? Parecia o fim de tudo, mas não foi. Não foi. A prova, ao contrário, o levou a viver, e eu coloquei isso assim, ó, levou Abraão, essa prova levou Abraão a viver o êxtase da sua relação com Deus. Essa prova levou Abraão ao cume, levou Abraão ao topo, levou Abraão ao lugar mais alto e mais sublime na sua intimidade com o Pai. E veja bem que chegar a este nível de intimidade com Deus não é fácil. Porque prova, a gente precisa de entender que prova faz parte da nossa vida cristã. Estão comigo? Talvez você veio para ouvir outra coisa hoje. Mas prova, ela faz parte da minha vida todo o tempo, diariamente. Diariamente. E Deus pode fazer isso porque Ele é Pai. E Deus pode fazer isso. E sabe, explicando sobre isso, em 1 de Pedro, Pedro explica bem essa relação da prova. Que pena que a gente não tem tempo para entrar, porque só esse versículo aqui a gente já podia pregar de novo sobre ele. Pedro 1 e o versículo 7, veja bem o que aqui diz. A palavra de Deus diz assim, ó, assim acontece para que fique comprovado, veja bem, igreja, que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Olha para que a gente é provado. É por isso, meu irmão, que você que entrou aqui hoje, ou você que está nos escutando aí, da sua casa, eu não sei onde você está, você que está nos escutando de uma maneira, e você que sabe, que vai escutar essa palavra depois também, e que você que está passando por uma prova, e tem gente aqui passando, porque foi revelado hoje, enquanto nós adorávamos a Deus, e você que está passando por uma prova, deixa eu te dizer uma coisa, isto é propósito de Deus. Esse tempo é um tempo de propósito de Deus. Deus está permitindo isso. O porquê talvez não interesse tanto, mas o para quê é para que a sua fé seja elevada de maneira sobrenatural, até que você possa chegar em um ponto da sua fé, onde você vai chegar no cume da sua relação com Deus. Aqui está falando da fé que, sabe, Pedro está dizendo que isto acontece para que a nossa fé seja refinada, número 1, aumentada e purificada. Quando a gente passa momentos de fé, e eu não sei você, mas quando eu olho para trás na minha vida, os momentos de maior provação foram os momentos que eu mais cresci na minha relação com Deus. Tem muita gente que não acontece, tem muita gente que joga a toalha e já não quer mais servir a Deus e vai embora. Mas quando você aguenta firme e você entende isso, então você cresce, a sua fé ela é refinada, é aumentada e é purificada. E isto vai levar, ou pelo menos deveria levar você a viver em duas coisas que são essenciais para o nosso estudo bíblico. Isso deveria levar você a viver uma vida de obediência e de sujeição a Deus. Foi por isso que Abraão venceu, porque ele foi obediente e porque ele se sujeitou a Deus. Abraão respondeu com obediência e sujeição. Sabe por que eu falo isso, irmãos? Porque a gente não encontra nenhum registro de reclamação de Abraão. Você já viu alguma reclamação dele? Hein, pastor? Não encontra nenhum registro que ele reclamou. Sabe, tipo, coisas do tipo, Senhor, eu esperei 25 anos por Isaac, como é que você vai me pedir ele agora? Você tá, né? Tá de brincadeira comigo, né, Senhor? Eu esperei 25 anos. Isaac, meu irmão, ele era, eu posso te dizer que Isaac, ele era toda a expectativa de futuro de Abraão. Ou não é isso que nós temos a relação com os nossos filhos? A gente quer o futuro do filho nosso o melhor possível.
E a gente ora por isso, e a gente ajuda, a gente faz tudo o que for para o nosso filho. Então, Isaac era a perspectiva de futuro de Abraão. Agora, a gente não encontra nenhuma reclamação, nenhum questionamento, ainda que parece difícil de acreditar, mas a gente não encontra nenhuma reclamação de Abraão. Foi por isso que ele venceu. Sabe, eu fico pensando assim, ó, que se Abraão fosse pregador nas nossas igrejas nos dias de hoje, ele estaria falando disto. Ele estaria falando de obedecer e se sujeitar à vontade de Deus, e de ser provado por Deus e aprovado por Deus. Eu acho que ele não seria muito convidado para os eventos das igrejas hoje em dia, não. Porque se tem uma coisa que ninguém quer saber que... Não. Porque o parâmetro para se encher as igrejas hoje é outro, completamente diferente. O parâmetro para se... Sabe, se Abraão fosse esse tipo de pregador, ele não teria muitos seguidores nas redes sociais dele, não. Não teria, não. Olha. E o parâmetro para se convidar para os grandes eventos é quantos seguidores ele tem no Instagram. Ah, no Instagram tem tanto. E no Facebook? E quantos que ele tem no canal dele do YouTube? Esse é o parâmetro. Sabe por que esse parâmetro, para mim, ele é falso? Não estou dizendo que não tem muitos pregadores abençoadores nas redes sociais. Não, ao contrário, tem muitos. Tem até os que eu me identifico muito. Não é isso. Estou dizendo que o parâmetro não pode ser esse. Sabe por quê, meu irmão? Porque o parâmetro deve ser que você escute a palavra de Deus e aprenda com quem te ensina diariamente. É com quem te dá arroz com feijão que você aprende. Você já viu essa turminha de filho de brasileiros aí que nasceram no Canadá? Essa galerinha toda aí, ó. Sabe de que eles gostam? Arroz com feijão. Está no sangue. Olha. Vai dar hambúrguer para eles, vocês vão querer. Eles gostam de arroz com feijão. Batata frita também, né? Mas está no sangue, está no DNA. É assim que funciona. É assim que funciona. Então, por que eu estou te falando isso? E a gente já tem que terminar por hoje, que pena. Mas olha, por que eu estou falando isso? Ou vocês aguentam mais? Nosso pregador Abraão certamente teria muito problema de aceitação, né? Ele teria problema muito de aceitação, porque hoje o parâmetro de medir é outro. E eu quero já ir terminando o nosso raciocínio nessa manhã, mas quando eu digo que eu quero terminando, eu ainda demoro um pouco, tá bom? E eu quero já ir terminando o nosso raciocínio de manhã, dizendo para você que tudo isso não serve de parâmetro. Sabe por quê? Porque você escuta pregadores e pastores que você nem conhece. Você não sabe como é que é a vida do cara. Não sabe. O cara de repente está falando de casamento, já vem no 30 divórcios. Você não sabe, você não conhece a vida do cara. Olha, tem muita gente boa. Graças a Deus por isso. Muita gente boa. E nós louvamos a Deus pela vida daqueles que estão fazendo das redes sociais um meio de pregar o evangelho. Muito bom. Mas cuidado, porque tem muito charlatão. Você sabe a palavra charlatão, o que quer dizer? Muito enganador também. E essas pessoas, muitas vezes, eles são convidados. Aconteceu com um primo meu, que é pastor da grande igreja na cidade da Serra, no Espírito Santo. Tem alguém tem capixaba aí? Tem não, né? Ele é pastor lá e, olha, aconteceu com ele. Levou uma pessoa e foi aquele alvoroço na igreja e tudo. Um ano depois, a pessoa estava presa. Irmãos, tem muito charlatanismo por aí, tem que ter muito cuidado, mas esse não é o nosso tópico. Sabe por quê? Porque esta fé nestas pessoas, isto não é fé, e isto não serve para nada. Não serve para nada. Isso é a fé na fé. Pastor, o que é a fé na fé?
É aquela fé que diz que as coisas acontecem porque eu falo que ela vai acontecer. Eu falo e eu declaro e vai acontecer. É assim que eles são. Eu vou, tá? E olha, sabe, as campanhas são do tipo, venha e receba o seu milagre. Isso traz para dentro das nossas igrejas, sabe o quê? Um tempo de exibicionismo, a ponto de sermos atraídos com coisas do tipo, o show da fé. O que tem de Deus nisto? Onde é que está Deus nisto? Onde é que Deus precisa de fazer show da fé? Onde é que Deus precisa de demonstrar desta maneira o seu poder? Isto é limitar demais a soberania do Deus Criador. Isso é limitar demais. Porque eles dizem, vem e você vai receber isso. Dá e Deus vai te dar mais. Sabe, isso é pior do que teologia, a tal famosa teologia da prosperidade, que de prosperidade não tem nada. A gente não prega isto. Desculpa se você quer ouvir isso, mas a gente não prega isso, a gente se recusa a pregar isto, porque isto não é evangelho de Deus. Não é. Não é. Veja a história dele. Em vez de você ver quantos seguidores ele tem na rede social, vê a história dele. Vê a história do cara, vê a história de vida dele com Deus, vê isto, vê como ele é com a família, como que ele trata a esposa, como que ele trata os filhos, veja isto. Vê o testemunho dele. Isto não é evangelho e a gente não prega isto. Infelizmente, muita gente quer ouvir isto, né? Muita gente. Você vai conseguir, você vai vencer, você nasceu para ser grande. Quando Deus te abençoar, você vai estar no altar e aqueles que riram de você vão estar no banco. É evangelho, pastor? Nada de evangelho nisso, irmãos. Nada. Eu estava, quando eu estava fazendo isso aqui, Deus veio sobre mim assim, sabe? Eu comecei, meu Deus, isso não é o seu evangelho, eu não quero isso. Não quero isso, eu me recuso a pregar isto. Se a minha igreja tiver que se encher por causa disso, ela não vai se encher. Mas eu antes quero ela com menos pessoas, mas pessoas que entendem que prova de Deus é para fazer a gente crescer, que prova de Deus, ela pode vir na hora que Deus quiser que ela venha, e a gente diz bem-vindo ao time daqueles que querem ser provados por Deus, bem-vindo ao time daqueles que entendem que no mundo nós teríamos aflições, mas nós venceríamos o mundo. Bem-vindo você. Esta é a mensagem do evangelho. Isto não é fé na fé, isto é fé no Deus da fé. É completamente diferente. Esta não era a fé de Abraão. Que Deus nos livre disto. Que Deus nos livre disto. Eu tenho que parar por hoje, e a gente vai continuar isto. E eu quero que você se levante agora, e eu quero terminar dizendo que a fé dos heróis da fé, sabe, ela é uma fé em um Deus sobrenatural, em um Deus poderoso, em um Deus soberano, que coloca Deus em cima de tudo. É a fé que coloca Deus como centro. Não é a fé egoísta para mim. Não é a fé que só pensa em mim. Não. O nome desses homens estão registrados na galeria dos heróis da fé, não por aquilo que eles receberam de Deus, mas por aquilo que eles deram para o reino. Isso vai completamente fora da lógica de muitos pregadores de hoje em dia. Essa é a única fé que tem sentido. A única fé que importa. A fé no Deus de Abraão. Convido você para continuarmos juntos estudando. Próximo domingo a gente vai entrar mais na história.
Sumamente importante que você entenda isso, sumamente importante. Para que você entenda exatamente o que tem a ver isto com a fé que você prega. O que tem a ver isto com o Cristo que é o Salvador da sua vida. Sabe, não creia que eu estou dizendo que Deus não cura, que Deus não dá, que... Não. É completamente diferente, tá bom? Claro que Deus cura, claro que Deus dá coisas, claro que Deus nos abençoa, claro que Deus faz isso. Mas o seu foco da sua fé cristã não pode e nem deve estar naquilo que Deus te dá. Sabe por quê? Porque se num dia Ele não te der, você não vai aguentar. Olha. Eu falava isso com um pastor amigo meu, e sabe, eu falava, um cara que eu gosto muito, e eu via a publicidade dele, tipo assim, sabe, e eu falei, velho, olha, não faz isso, cara. Não chama ninguém para a sua igreja falando que venha receber o seu milagre, porque, meu amigo, se Deus não fizer esse milagre nesse dia, você vai estar em problema. E Deus pode fazer, como pode não fazer. Por isso é que a gente não pode. Sabe? Porque senão, a gente sabe o que a gente está fazendo com Deus, se a gente for pensar assim? A gente está fazendo um Deus que é um Deus de objeto, algo, uma coisa. Isso não é cristianismo, isso é idolatria. Deus que nos livre da idolatria. Fecha os teus olhos, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa provar-nos hoje. E que nós possamos entender aonde que o Senhor quer nos levar com a prova. Ensina-nos a sermos provados por Ti, ó Deus. Mas muito mais, ajuda-nos a sermos aprovados por Ti, Senhor. Quantos querem ser aprovados por Deus aqui nesta manhã, em nome de Jesus? Fala, eu quero ser aprovado por Ti, meu Deus. Fala com o Senhor, eu quero. Eu quero ser aprovado por Ti, Senhor. Ajuda-me. Pai, no nome de Jesus, nós Te agradecemos por este tempo. E louvamos o Teu nome, Senhor. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus?